O secretário de Aviação e Obras, o senhor Wilson Martins, para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, vereadoras, todos os demais aqui presentes, todos os prefeiturinos, secretário privado, funcionários públicos, enfim, a todos que veio prestigiar essa sessão no dia de hoje. Quero fazer um breve relatório da viagem que fizemos a Brasília, como da prefeita, e também um relatório do resumo de obras e projetos que estão em execução e em andamento no nosso município. Estamos aí partindo para o terceiro mês de administração, um início aí bastante, a gente sabe que todo início de ano é bastante tumultuado devido às licitações, mês de janeiro, quando se inicia, nós iniciamos aí dia 24, algumas licitações já estavam encaminhadas, mas várias licitações, onde a gente tem que dar prioridade sempre na área da educação e saúde, que são primordiais, educação, porque no início das aulas todas as licitações têm que estar já acontecidas, foi o que ocorreu esse ano. Então, na aviação e obras, algumas licitações ficaram por fim, né, devido a esses fatos de priorizarem a educação e a saúde. Mas então, a partir aí desse mês, quase todas, só faltando a Pedra Brita, que ainda não está listada, os demais, quase todos os itens estão em licitação e algumas em andamento para abrir nos próximos dias. Então, venho aqui falar das várias visitas que nós fizemos com os ministérios. Aqui eu quero parabenizar o deputado Zeca Dirceu por proporcionar aos municípios, aos prefeitos, às delegações dos municípios, a oportunidade de levar o prefeito e seus assessores diretamente com o ministro. Foram, me parece, 9 ministérios, algumas reuniões que o ministro esteve junto conosco lá, nós podemos formalizar perguntas para os ministros, assim como os seus assessores diretos, onde nós podemos tirar algumas dúvidas e liberar alguns recursos que estavam lá emperrados por coisas simples, né? O orçamento da União era um fator determinante que o Congresso Nacional não tinha votado o orçamento ainda devido, e os congressistas não iriam mesmo votar o orçamento da União antes de votar a lei dos royalties, né, o veto da Dilma, que também é importante para o nosso município. Com isso, nosso município, ano de 2013, já mantendo o veto, irá receber aí em torno de 495, incrementando então o orçamento desse ano, já com esse veto dos congressistas aos royalties, que seria só para o Rio de Janeiro e Espírito Santo de São Paulo. Então é importante isso. E a gente estava lá também torcendo para que isso acontecesse, e fizemos aí a devida pressão, porque tinha em torno de 60 municípios, 60 prefeitos lá no Congresso Nacional, naquele dia do veto, então, dos royalties do pré-sal. Então, vou fazer um resumo aqui, começando na educação, onde foi liberado também no dia que nós estávamos lá, foi depositado 719 mil na conta do município, no qual já foi aproveitado aí o pregão do governo federal, onde está sendo comprado 3 ônibus para o município. E aqui nós temos que mencionar também o esforço da equipe da educação. Isso aqui não teve trabalho nenhum de deputado, não. Foi a Janete, foi o Gilson lá da educação, que fizeram os projetos, protocolaram os projetos no Ministério e foram contemplados, assim como muitos municípios da nossa região. O esforço da equipe da educação. 719 mil reais liberado, é programa de governo federal, estão depositados na GEDUR, Caixa Econômica, só esperando então que as empresas que ganharam esse pregão do governo federal produzam esses ônibus para entregar ao município. Então são 719
19 mil reais já na conta do município. Outros projetos que estão em andamento também são 4 salas de aulas no Colégio Tiradentes, também está sendo protocolado e buscando recursos durante o ano ainda para essas escolas. E o que a gente viu lá nos ministérios, são 2 ministérios que têm recursos, é a educação e a saúde. Então, a saúde também com vários projetos em andamento. O governo federal está investindo nesses dois ministérios aí, e com certeza será contemplado também essas 4 salas de aula da Escola Tiradentes. E andamento da construção da creche, que teve por mais de 90 dias aí parado. Agora parece que houve um depósito essa semana também, por um probleminha aí de endereço. Emperrou toda a segunda medição, né? Então agora está sanado esse problema depositário no próximo dia para dar encaminhamento. Então, essa é a construção aqui da creche. Então, a creche, desculpa, dos fundos do posto de saúde aqui, da academia de saúde. Aviação e obras. A pavimentação do Arroio Iguaçu já está liberado e com o ordem do serviço, esse convênio de Itaipu, né, são 6 mil metros quadrados, que a empresa, assim que der tempo bom, estará iniciando. A pavimentação nas ruas do Arroio Iguaçu também foi liberado, estivemos lá diretamente com o ministro, ele liberou, então só falta a ordem de serviço emitida pela Getúlio de Cascavel, que hoje à tarde o secretário da administração foi até a cidade de Cascavel para ver se consegue já trazer essa ordem de serviço para também já seguirmos os encaminhamentos necessários para o início dessa obra dentro das ruas do Arroio Iguaçu. 50% depositado, empresa pavimenta nos 50%, faz a medição, mais 30% serão depositados e os 20% são no final da obra, então, essa sequência normal depois. A pracinha de loteamento social, que é recursos próprios do município, está em andamento. Hoje ainda conversei com o engenheiro responsável da obra, mas ele nos prometeu que colocaria mais gente para que está bastante lenta aquela obra. Nós temos pressa, porque também temos aquela rua do lado de cima ali, não tem pavimentação, nós queremos fazer a pavimentação, mas para isso queremos que eles terminem a obra para que a gente possa fazer essa pavimentação. Pedras Regulares São Marcos continua, né, menos aí de 300 metros para terminar, está no aditivo final. Cobertura da quadra de esportes São Marcos também em andamento, normalmente. Estamos aí na reforma, no antigo SEMAI lá, é o antigo posto de saúde, onde que para lá irá a delegacia, estamos reformando, hoje iniciar a pintura, que nos próximos dias a delegacia passa a funcionar lá naquele prédio, para que nós possamos reformar aqui, para que o SEMAI venha se instalar ali, porque hoje quem faz as nossas análises químicas, bacteriológicas da nossa água é o SAI, e o SAI está rompendo o contrato, vai até final de abril, eles não renovam mais, então nós estamos adquirindo aí novos aparelhos para a nossa química fazer todos esses exames laboratoriais aqui mesmo no SEMAI. Estamos investindo para fazer aqui em Mercedes também, será uma economia aí em torno de 70, 80 mil reais ao ano, né? Então se faz necessário, vamos ampliar, vamos reformar aquele prédio da delegacia para que o SEMAI então ocupe aquele espaço. A gente pretende também tirar aquela família dali para a construção de uma nova caixa d'água, um reservatório grande, de capacidade de 600 mil litros, e para isso a gente precisa retirar aquela família que está ali e dar um visual novo do SEMAI. A gente vai colocar as pessoas atendendo lá no local, ali na caixa d'água, ali naquele prédio, então para desvincular um pouco o serviço da prefeitura. Outras máquinas, amanhã então acontece o pregão da escavadeira hidráulica, pregão eletrônico, onde as diversas empresas do Brasil inteiro estão habilitadas aí, as ofertas amanhã às 9 horas, então é o pregão eletrônico dessa escavadeira hidráulica que
e 140 mil reais, uma emenda do deputado Esperafico, e 160 mil reais é contrapartida do município. Então, nos próximos dias já deve ser entregue essa máquina também. Em previsão de outras máquinas, tem uma retroescavadeira que o governo federal, um pregão aí, adquiriu em torno de 4.200 retroescavadeiras para todos os municípios menores de 50 mil habitantes do Brasil. Então é escalonado conforme a indústria está fabricando, eles estão entregando, tem município que já recebeu, agora dia 22 serão na região de Garapuava, parece mais 20 ou 30 municípios estarão recebendo, e assim sucessivamente, creio que Mercedes até junho, julho estará recebendo essa retroescavadeira. Assim também como a Patrola, o presidente Dilma também num pregão aí adquiriu 3.000 patrolas, no qual também o nosso município estará contemplado, mas é da mesma forma. Para ter uma ideia, a indústria brasileira diz que ela fabrica em torno de 1.300, 1.400 patrolas ano. Então, só o governo federal adquiriu 3.000. Então, segundo o ministro lá, eles acham que vai 3 a 4 anos para eles entregarem todas essas patrolas. E daí, qual é o critério? O critério é municípios maiores, no parque de máquinas mais ruimzinho, nós conhecemos um parque de máquinas, vai demorar para chegar, mas está garantido esse recurso que será distribuído o maquinário, não o valor, né? E nosso município está contemplado assim também como um caminhão caçamba. A Dilma, presidente Dilma, quando esteve aqui em Cascavel, ela mencionou isso no show rural, que daria um caminhão caçamba, e nas reuniões lá no Ministério, nós questionamos isso, porque só falava da patrola e da retroescavadeira, e no dia seguinte já veio a ordem então para o ministro das cidades vir as reuniões lá e dar a notícia que realmente aquilo que ela falou aqui, ela ia cumprir também, além da patrola, ela dar um caminhão caçando a cada município menor de 50 mil brasileiros, 50 mil habitantes a todos os municípios brasileiros. Além disso, temos 2 tratores agrícolas aí também para esse ano ainda, uma patrulha agrícola do deputado Esperafico, uma do deputado Zeca Dirceu, também estamos no aguardo, já está empenhado, estamos no aguardo do pagamento para nós conseguirmos fazer as licitações. Também tivemos uma grande notícia do deputado Esperafico, no qual ele nos garantiu que esse ano estará ainda empenhando uma emenda no valor de 250 mil reais, no qual ele pediu que fosse investir esse recurso em pedras irregulares no trecho Três Irmãs e Arroio do Sul. Nos moldes de hoje, nos valores de hoje que estamos aí licitando, em torno de 2 quilômetros ali, poderá ser concretizado com esses valores de 250 mil reais. Quanto à avenida, está em elaboração pré-projeto, no qual a MOP está fazendo 1 ou 2 ou 3 pré-projetos da remodelação da avenida, que estará apresentando aí para o governo, estará também apresentando para os vereadores para ver qual é o melhor projeto que futuramente pudermos buscar recursos, ou através de financiamento, ou através de fundo perdido, para a remodelação e ampliação da avenida João 23. O fundo de vale, nós temos por opção agora no momento está poucos investimentos, estamos fazendo a drenagem. Essa drenagem foi feita uma vez e entupiu tudo. Hoje nós estamos de novo fazendo essa drenagem para que aos poucos nós consigamos ir trabalhando no nosso maquinário com recursos do município, porque as emendas a gente sabe que hoje já são pontuais e o Ministério do Turismo é meio complicado para emendas, as exigências são bastante grandes. Então a gente optou de, por enquanto, estar trabalhando com recursos próprios conforme a demanda do nosso maquinário. Quanto à saúde, os projetos da saúde, estamos aí contemplados com um projeto, o próprio FAP, também feito aqui pela equipe de saúde do nosso município, as enfermeiras, que são 8 mil reais por mês, onde que o governo
federal, ele paga por um estagiário de medicina que venha para o município. Ele tem necessariamente 32 horas de trabalho por semana e o restante estuda. Mas os médicos têm que ter o interesse de vir ao município. E já foi feito 2 seleções e o nosso município, nenhum profissional por enquanto quis vir para Mercedes ainda. A gente sabe que esses médicos estudam em grandes centros, e eles não gostam muito de vir para cidades pequenas. Não é só o problema de Mercedes, é o mesmo problema de Nova Santa Rosa, municípios pequenos. Nem o médico se habilita, que está estudando aí em Curitiba, mesmo em Cascavel, no último ano de medicina, a vir para Mercedes trabalhar aí, mas é um bom salário, R$8.000, que está no início aí, pago pelo governo federal. Eles fazem uma seleção no Brasil inteiro e esses médicos têm que se habilitar, mas no momento parece que só haverá mais uma chamada. Caso não tenha êxito, perdemos os recursos no valor de R$8.000 mensais. Tem outros projetos em andamento aqui, a Convivência em Paz, que são em torno de R$30.000 do governo federal, também elaborado pela equipe da Secretaria de Saúde, que é a contratação de assistente social, psicóloga e coordenadora, que faz um trabalho aí por um ano, é um contrato de um ano, então também está inserido no município. Inclusive, agora na sexta-feira, às 8h30, tem uma palestrante aí, atendente Luci, de Curitiba, que é um assunto sobre a violência doméstica. Aqui, essa palestra é na Casa da Cultura, às 8h30. Então, é um belo trabalho também elaborado pela equipe da saúde. A Academia da Saúde, como eu falei, está sendo liberada para a continuidade da obra. O PSE é um outro programa do governo federal, que Mercedes também se inseriu, que é o programa de saúde na escola, com as enfermeiras, psicólogos, vão até a escola, conversar com as crianças, vão na creche com as crianças, vão fazer alguns exames que acham necessários nas crianças. Então também Mercedes se inseriu nesse programa, estará aí iniciando nos próximos dias. Outro programa, abraça essa ideia, outro programa que estão agora se cadastrando, para que possa também o município ser contemplado. Então são vários programas se abrindo lá na página do governo federal, vários programas, tanto na área da educação como na área da saúde, que o município basta eles lá se cadastrar e tentar essa verba. Então nós estamos conseguindo isso. Houve êxito aí tanto na educação como na saúde, que são os ministérios que mais têm recursos para isso. Então nós estamos conseguindo alguns recursos desse nível. O SEMAI, o posto de São Marcos, foi perfurado pelo governo do estado, deu uma boa vazão, no qual, estranhamente, no nosso município de Mercedes, apenas 8 do estado do Paraná ganhou só o poço. Quanto aos demais municípios do estado, além do poço, levava essa água até o reservatório. Me parece que era 1.500 metros do reservatório. Então nós não fomos contemplados, mas procuramos então ajuda política e ontem então veio, através da Iguaçu Poços Artesianos, que é a empresa que o estado contratou. Então parece que agora eles vão fazer para nós esse trecho aí de São Marcos até o Aimoré, que será alocada essa caixa d'água. Depois o município então faz a distribuição. Mas como esse poço São Marcos é excelente. Na região aqui, acho que de Mercedes, Marechal Cândido Rondon, é um dos poços de mais vazão que temos por aí. O pessoal da Poços do Iguaçu ficaram e falou: olha, é a menina dos olhos desta região, tal a vazão do poço. Então, com isso, então, nós queremos sanar o grande problema de água no nosso município. Estamos elaborando um projeto que será enviado à FUNASA de trazer essa água também para a sede do município. Através da FUNASA, que também tem recursos, o engenheiro responsável aqui do município está fazendo, de água está fazendo, elaborando esse projeto, para que até dia 5 de abril é o prazo para cadastramento junto à FUNASA, para que nós consigamos trazer essa água lá de São Marcos, juntamente com esse reservatório de 600 mil litros, para a gente terminar com esse problema da turbidez da água em dias de chuva, pilar de água de poço artesiano, pelo menos nesses dias, sanar esses problemas. E quanto à emenda parlamentar, também temos aí 2 encaminhadas, segundo o deputado Ademir Bia,
uma Kombi, né? Esses eventos parlamentares são deputados estaduais, ele estará liberando uma Kombi que será, me parece, para a Secretaria de Esporte, né? E o deputado Elton Welter nos prometeu um utilitário que será usado para o SEMAR. Esses eventos parlamentares estavam meio emperrados, mas parece que com um acordo hoje, o deputado Neymir é segundo secretário da Assembleia Legislativa, é um cargo alto dentro do escalão do Paraná, e disse que num acordo entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, então esses recursos que a Assembleia devolveram no ano passado para o Estado, estarão então adquirindo esses maquinários, veículos, acho que tem também academias da terceira idade, então, e passando para esses municípios em qual nossas duas emendas, então, nos prometeram essas duas emendas. Mas seria isso, poderia abrir para alguma pergunta, se fosse necessário. Senhores vereadores, rapidamente, alguém quer fazer alguma pergunta? Cumprimentar o vice-prefeito. Rapidamente, na sessão da terça-feira passada, nós nos manifestamos naquele momento, colocando a questão da BR-163. Eu peço e pediria ao senhor se tem alguma novidade, se houve algum contato em Brasília, na capital, com algum órgão nesse sentido de abrir-se as portas ou ver uma luzinha no fundo do túnel para uma rotatória ou algum trevo, alguma coisa nesse sentido. Houve a conversa, sim, no qual nos próximos dias será sendo oficializado esse contato. Não me recordo o nome do chefe do direito do governo federal, mas segundo o deputado dos Perafico, ele falou: vocês vão ver o que vai acontecer com o Marechal Rondon nos próximos meses. Questão de passarelas e viadutos, que estará acontecendo com o Marechal Rondon. E Mercedes está inserido nisso também. Nós estamos conversando, vamos conversar com o superintendente do DENIT federal. Ele nos prometeu que todo o esforço que será necessário estará fazendo para que Mercedes também, de uma forma ou de outra, seja contemplado com um trevo ou uma melhor sinalização no acesso à nossa cidade. Mas diretamente com o DENIT não houve esse tempo hábil, até porque a agenda lá era foi extensa e não houve esse contato. Houve sim, por parte do deputado, esse compromisso para conosco de estar adiantando isso aos superintendentes e formalizando através da documentação do município esse pedido. Obrigado, secretário. Mais um vereador, alguma pergunta?